Gênesis 26 é um capítulo singular. Ele revela um Isaac pouco explorado, porém fundamental para compreender como Deus age em tempos de escassez, oposição e deslocamento. Aqui vemos um homem que enfrenta fome, rejeição, perseguição e acusações injustas, mas também um homem que descobre um princípio espiritual extremamente poderoso. As fontes que o inimigo tenta enterrar são justamente os lugares onde Deus decide revelar sua fidelidade. Mais do que um relato histórico, Gênesis 26 carrega um padrão profético para aqueles que caminham com Deus. Onde há resistência, há propósito. Onde há poço fechado, há águas profundas. Onde há perseguição, há expansão. E onde há renúncia, existe um pacto que será renovado. Este capítulo nos mostra que Isaac não venceu pela força, mas pela perseverança. Não prosperou pelo ambiente, mas pela promessa. Não encontrou água por acaso, mas porque Deus tinha determinado fontes escondidas reservadas para ele. Então, antes de entrar no estudo, já deixe seu like, se inscreva no canal e comente um amém ou glória a Deus para ajudar o canal. Gênesis 26 começa estabelecendo um cenário crítico. Houve fome na terra. Essa não é apenas uma informação geográfica, é uma condição espiritual. Fome, na Bíblia, quase sempre aparece como cenário para mover pessoas, revelar corações e ativar promessas adormecidas. E aqui, como uma repetição do que aconteceu com Abraão, Isaac se encontra diante de uma crise que poderia levá-lo a tomar decisões precipitadas. Isaac pensa em descer ao Egito. O Egito sempre representa um atalho, uma alternativa mais fácil, um alívio imediato. Mas Deus intervém antes que Isaac tome esse caminho. O Senhor aparece e diz: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Deus está estabelecendo um princípio poderoso. A provisão não está no lugar abundante, mas no lugar obediente. Enquanto a fome aperta, Deus libera uma promessa: permanecendo onde eu te mostrar, eu estarei contigo e te abençoarei. Eu confirmarei em ti o juramento que fiz a Abraão. Eu te darei terras. Eu multiplicarei tua descendência. Eu cumprirei meu pacto por causa de Abraão, que guardou minha palavra. Observe algo profundo. Deus não começa uma nova história com Isaac. Ele dá continuidade a uma aliança já existente. Isso significa que Isaac está colhendo frutos de um pacto anterior. E isso vale para nós também. Existem bênçãos que alcançam pessoas porque alguém antes delas escolheu obedecer. Mas apesar disso, Isaac repete um erro de seu pai. Ao temer os homens, diz que Rebeca é sua irmã. Aqui vemos que a promessa não elimina a vulnerabilidade humana. O texto não pinta Isaac como um herói perfeito. Ele é um homem real, com medos reais. Mas mesmo assim, Deus guarda Rebeca e expõe a verdade antes que o mal aconteça. Abimeleque confronta Isaac. Não há guerra aqui, há vergonha. É sempre desconfortável quando Deus expõe nossa incoerência diante dos outros. Mas a exposição não foi para destruir Isaac, e sim para purificá-lo e reposicioná-lo para o que viria a seguir. Logo em seguida, o texto diz: Isaac semeou naquela terra e colheu no mesmo ano 100 por 1. Isso é extraordinário por vários motivos. Havia fome. A terra estava improdutiva. Ninguém semeia em tempo de seca. Isaac obedeceu a Deus plantando quando a lógica mandava esperar. O resultado foi tão incomum que a Bíblia faz questão de dizer: o Senhor o abençoou. Aqui está uma revelação profunda. A bênção de Deus não depende de circunstâncias externas, mas da fidelidade interna. Em seguida, Isaac começa a prosperar, crescer, se engrandecer. Não é apenas prosperidade material, é aumento de influência, reputação, favor. E é aí que os filisteus começam a invejá-lo. Essa inveja produz uma reação. Eles entulham todos os poços que Abraão havia cavado. Por quê? Porque poços representam sobrevivência, território, futuro, promessa, vida. Ao entulhar poços, o inimigo está tentando bloquear o futuro da promessa. É exatamente isso que o reino das trevas tenta fazer conosco. Entulhar poços espirituais, fechar fontes, impedir fluidez, gerar escassez onde Deus determinou abundância. Mas Deus não aparece para defender Isaac. Ele permite o ataque.
Por quê? Porque às vezes o que o inimigo tenta enterrar é exatamente o que Deus vai mandar você redescobrir, reabrir ou reconstruir. E quando você reabre, você se apropria novamente da promessa. A primeira parte do capítulo termina com Isaac recebendo ordem para sair e se estabelecer no Vale de Gerar. Esse movimento, sair da cidade para o vale, simboliza algo maior. Deus tira Isaac da zona de conflito para colocá-lo na zona de descoberta. No vale existem águas que a cidade não possui. No vale existem fontes ocultas que não são visíveis para quem vive na superfície. No vale existe trabalho duro, mas também existe revelação profunda. Isaac está prestes a entrar na fase mais poderosa de sua jornada. Quando Isaac chega ao Vale de Gerar, ele não chega como alguém derrotado, ele chega como alguém reposicionado por Deus. Há um padrão claro aqui. Toda vez que o inimigo tenta te expulsar de um território, Deus está te conduzindo a um lugar onde a revelação será mais profunda. O vale, na Bíblia, é sempre lugar de decisões espirituais. Jacó luta num vale, Davi enfrenta Golias num vale, Josafá vence no vale, e agora Isaac encontra águas escondidas no vale. Ao chegar, Isaac faz algo que revela seu caráter. Ele começa reabrindo os poços de Abraão. Esses poços haviam sido entulhados pelos filisteus, mas Isaac não aceita perder aquilo que foi conquistado pela geração anterior. Ele honra seu legado. Ele restaura aquilo que o inimigo tentou apagar. E mais, ele chama cada poço pelo mesmo nome que seu pai Abraão havia dado. Por quê? Porque nomes carregam propósito. Se Abraão chamou aquele poço de vida, então Isaac declara novamente vida. Se Abraão chamou de aliança, Isaac declara aliança. Se Abraão chamou de abundância, Isaac declara abundância. Aqui está um segredo espiritual profundo. O inimigo pode enterrar um poço, mas ele não consegue apagar o nome que Deus deu a ele. Isaac não apenas escava, ele restaura identidade. Depois de reabrir os poços antigos, ele decide cavar novos poços. Esse gesto é profético. Não basta restaurar o passado, é necessário gerar águas para o futuro. Mas quando ele cava o primeiro poço novo, surge contenda. Os pastores de Gerar aparecem e dizem: esta água é nossa. É interessante notar, eles nunca cavaram nada. Só aparecem quando Isaac encontra água. Esse é o comportamento típico das forças de oposição espiritual. Não produzem, não trabalham, não cavam, não cultivam, mas disputam quando você encontra algo que Deus liberou. O primeiro poço é chamado de Ezeque, que significa contenda, disputa, ataque. Isaac poderia ter brigado. Estava no direito dele. Tinha motivo. Mas ele não briga. Ele não luta pela primeira água. Ele entrega. Isso é chocante para a mentalidade humana, mas essencial para a sabedoria espiritual. Isaac entende um princípio elevado. Se o inimigo está disputando algo, é porque isso não é o seu destino final. Então ele segue adiante e cava outro poço. Novamente encontram água, e novamente surge briga. Este segundo poço é chamado Sitna, que significa inimizade, oposição, hostilidade. A palavra está ligada ao mesmo radical que origina o nome Satanás. Ou seja, este poço representa um nível mais profundo de resistência espiritual. Aqui surge uma revelação. Quanto mais perto você está daquilo que Deus determinou como seu, mais intensa se torna a oposição. E Isaac, mais uma vez, não luta. Ele não se desgasta. Ele não fica preso ao segundo nível de resistência. Ele se afasta e segue escavando. Isaac não arruma confusão porque ele sabe que quem carrega uma promessa não precisa provar nada para ninguém. Quem tem aliança não precisa disputar posição. Quem tem destino não precisa controlar território. E então, após 2 ciclos de briga, Isaac cava um terceiro poço, e desta vez ninguém contende. Ele chama este poço de Reobote, que significa amplitude, expansão, lugar largo, espaço aberto, e declara uma das frases mais poderosas de sua vida: agora o Senhor nos deu lugar, e frutificaremos na terra. Observe cuidadosamente a ordem. Ezeque, briga. Sitna, oposição.
Rehobote, expansão. Isso revela um padrão espiritual que acontece com todos os que carregam promessa. Primeiro o inimigo tenta desgastar, depois tenta intimidar, depois tenta expulsar. Mas se você persevera, Deus abre espaço, e ninguém mais pode impedir. A resistência não é sinal de derrota, é sinal de avanço. Depois de Rehobote, Isaque sobe para Berseba. Repare no movimento. Ele está subindo espiritualmente. No vale ele cavou poços, mas em Berseba que Deus fala novamente com ele. Deus aparece e repete a promessa. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, eu estou contigo. Eu te abençoarei. Eu multiplicarei tua descendência. Essa nova aparição é uma confirmação. Isaque constrói um altar. Depois arma sua tenda. Depois cava outro poço. A ordem é perfeita. Altar, presença, tenda, propósito, poço, provisão. Primeiro Deus, depois destino, depois recursos. Enquanto Isaque está nesse processo, Abimeleque vem ao encontro dele. É interessante, os mesmos que o expulsaram agora pedem paz. Os mesmos que entulharam poços agora querem aliança. Os mesmos que o rejeitaram agora reconhecem. Vimos claramente que o Senhor é contigo. Esse é o ponto do capítulo. A bênção de Deus fala por si mesma. Isaque faz um banquete, sela a paz, e naquele mesmo dia os servos o informam que encontraram água no novo poço. Há um ritmo no capítulo. Isaque cava, Deus confirma, o inimigo recua, a água aparece. E esse ciclo se repete até que Isaque esteja totalmente estabelecido em sua herança. Chegando à terceira parte deste estudo, entramos no coração espiritual de Gênesis 26, onde cada ação de Isaque se torna uma chave profética para esta geração. Este não é apenas um capítulo sobre poços, é um capítulo sobre herança, identidade, resistência espiritual e restauração de destinos enterrados. Aqui, Deus não está apenas revelando a história de Isaque, Ele está revelando como uma pessoa que vive sob aliança precisa se posicionar em um mundo onde inimigos tentam enterrar aquilo que Deus abriu. Para compreender a profundidade, precisamos visualizar o cenário. Enquanto os homens enxergam apenas água, Deus enxerga destino. Enquanto os inimigos lutam por território, Deus está guiando Isaque para o lugar exato onde seu propósito será cumprido. E, acima de tudo, enquanto o mundo de Gerar funciona por disputa, Isaque funciona por princípios espirituais. Cada poço é mais do que um buraco no chão. Cada poço é um sinal de ativação espiritual. Agora observe, Isaque não é um guerreiro. Ele não aparece na Bíblia como alguém que triunfa pela espada. Ele triunfa pela aliança. E é justamente isso que torna Gênesis 26 tão extraordinário. Deus mostra que existem vitórias que não são conquistadas pela força, mas pelo posicionamento no Espírito. Quando Isaque constrói um altar antes de cavar o poço final, ele revela um princípio eterno. A presença de Deus destrava águas que nenhum inimigo consegue impedir. É o altar que abre o poço. É a adoração que abre o caminho. É a entrega que desata a provisão. É por isso que muitos lutam, cavam, se esforçam, mas não encontram água, porque tentam primeiro a pá e deixam o altar para depois. Isaque faz o contrário. Altar, reconhecimento espiritual. Tenda, identidade, propósito. Poço, provisão e expansão. Essa ordem é o segredo da estabilidade. E mais uma vez vemos que Isaque não se tornou grande por esperteza, nem por força, nem por estratégia humana. Ele se tornou grande porque se tornou estável na presença de Deus. E esse é um dos maiores mistérios do capítulo. A estabilidade espiritual abre fontes invisíveis aos olhos naturais. Enquanto o mundo vê escassez, quem tem altar vê água fluindo no subterrâneo. Agora vamos mais fundo. Quando Deus reaparece a Isaque em Berseba, ele diz: "Não temas, porque eu sou contigo." Essa frase é central no capítulo, porque na mente humana, Isaque tinha sim motivos para temer. Foi perseguido, foi expulso, foi alvo de inveja, teve seus poços tomados, teve sua terra disputada, enfrentou a hostilidade dos pastores de Gerar. Mas observe, Deus não diz: "Não temas, vou destruir teus inimigos." Ele diz: "Não temas, eu estou contigo." Ou seja,
A presença é mais poderosa do que a batalha. E logo após Deus falar isso, Isaac constrói um altar. O altar é a resposta natural de quem entende que a presença vale mais do que qualquer poço, qualquer disputa, qualquer território. Agora entra a parte mais forte deste capítulo. Isaac próspera sem lutar. O inimigo luta, discute, resiste, mas Isaac não devolve na mesma moeda. Ele simplesmente cava o próximo poço. Ele simplesmente avança. Ele simplesmente insiste naquilo que Deus lhe mostrou. Enquanto muitos acreditam que a vitória virá da guerra, Deus está mostrando que a vitória pode vir da constância silenciosa. E aqui está a revelação. Todo o capítulo gira em torno de uma verdade. A herança daqueles que caminham com Deus não pode ser tomada, apenas atrasada. E mesmo assim, só até o próximo poço. Isaac entende que ninguém pode tomar o que Deus abriu. Ninguém pode parar o que Deus plantou. Ninguém pode roubar o que Deus entregou. Ninguém pode enterrar para sempre aquilo que Deus desatou. Ninguém pode apagar poços que carregam nome profético. E é aqui que a história muda. Depois de Reobote, depois da amplitude, depois do espaço aberto, depois da declaração profética, Deus faz algo surpreendente. Ele muda o coração dos adversários. Aquilo que era conflito se torna reconciliação. Abimeleque chega tremendo, reconhecendo: o Senhor é contigo. Essa frase é o auge do capítulo. Não é Isaac dizendo: eu sou abençoado. São seus inimigos dizendo: não podemos negar que Deus está com você. Esse é o tipo de testemunho que vem de Deus, não do homem. Quando o inimigo reconhece a presença, significa que a vitória de Isaac transcendeu o visível, tornou-se incontestável. E veja a ironia divina. Os mesmos que expulsaram Isaac agora pedem paz. Os mesmos que brigaram pelos poços agora querem aliança. Os mesmos que disputaram água agora pedem bênção. Mas o mais impressionante acontece depois. Naquele mesmo dia, não antes, não depois, os servos de Isaac encontram água no novo poço. Perceba a conexão. Quando a reconciliação, quando a guerra termina, quando a paz é estabelecida, a água flui. A guerra trava poços. O perdão libera águas. E Deus mostra que existe uma água que só aparece quando o coração está alinhado ao céu. Agora, indo ao aspecto profético deste capítulo, entendemos que Ezeque representa as guerras que tentam nos cansar. Sitna representa ataques espirituais que tentam nos intimidar. Reobote representa a terra da expansão. Berseba representa o lugar da promessa reafirmada. Não existe Reobote sem antes passar por Ezeque e Sitna. Não existe expansão sem resistência. Não existe amplitude sem disputa. Não existe água sem escavação. E não existe promessa ativada sem altar. O grande segredo de Gênesis 26 é este: o poço verdadeiro não está no chão, mas na aliança. A aliança é a fonte. A aliança é a raiz da prosperidade. A aliança é o motivo do aumento 100 vezes mais. A aliança é o motivo de Isaac ser muito grande. A aliança é o motivo do medo dos inimigos. A aliança é a razão da expansão. E aqui está a grande revelação final. Deus não quer que você apenas cave poços. Ele quer que você se torne um poço. Ou seja, que de dentro de você fluam rios de vida, rios de revelação, rios de sabedoria, rios de discernimento, rios de paz. Isaac é o patriarca que representa águas interiores. Abraão representa visão. Jacó representa transformação. Isaac representa profundidade espiritual, águas que jorram de dentro. Por isso, o capítulo termina com paz. Terminou com reconciliação, prosperidade, estabilidade e águas fluindo. E assim, à medida que Gênesis 26 se encerra, entendemos que este capítulo não é sobre solo. É sobre dimensão espiritual. Não é sobre agricultura. É sobre confiança. Não é sobre inimigos. É sobre aliança. Não é sobre terra. É sobre fontes escondidas que Deus só revela aos que permanecem. Este é o segredo final de Gênesis 26. As águas mais profundas só aparecem para quem não foge da terra onde Deus o plantou. Se você chegou até aqui, percebeu que Gênesis 26 não é um relato comum. É um mapa espiritual.
um manual profético revelando o segredo das fontes escondidas, da prosperidade que nasce da obediência e da vitória que não depende de força humana, mas da presença de Deus. A história de Isaac nos mostra que não são as guerras que definem o justo, mas a maneira como ele permanece firme, cavando, avançando e confiando mesmo quando a oposição tenta enterrar seus poços. E talvez hoje você esteja vivendo exatamente isso. Pessoas tentando sufocar sua caminhada, ambientes tentando secar seu espírito, circunstâncias tentando enterrar seus sonhos. Mas o capítulo nos garante: se Deus te plantou, ninguém te arranca. Se ele abriu uma fonte, ninguém fecha. Se ele declarou Reobote, ninguém limita. Isaac não venceu discutindo, ele venceu permanecendo. Não venceu revidando, venceu confiando. Não venceu lutando, venceu adorando. E quando Isaac ergueu um altar, Deus abriu águas que ninguém mais podia tocar. Por isso, antes de sair deste vídeo, deixe esta verdade ficar marcada em você. Quem tem altar, sempre encontra água. Que este capítulo fortaleça sua fé, expanda sua visão e desperte em você o entendimento de que existem fontes espirituais esperando para serem ativadas e que Deus deseja conduzir você até elas. Agora, antes de encerrarmos, quero te pedir algo importante. Se este estudo falou com você, então curta o vídeo, compartilhe, e se ainda não fez isso, inscreva-se no canal Bíblia Revelada para continuar recebendo estudos profundos como este. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que desejam mergulhar na palavra com profundidade e revelação. E prepare o seu coração, porque no próximo capítulo, Gênesis 27, vamos entrar em um dos episódios mais intensos e dramáticos de todo o livro: a bênção de Jacó, o engano, a disputa espiritual entre irmãos e o propósito divino que se manifesta mesmo em meio ao caos. O tema é profundo. Gênesis 27, a bênção, o conflito e o mistério da escolha divina. Se você achou Gênesis 26 forte, espere até ver o que Deus vai revelar no próximo estudo. Nos vemos lá.